Você já parou para pensar por que o filme Blade Runner ainda é tão influente nos dias de hoje? Quando a gente fala de cyberpunk, um filme que vem imediatamente à cabeça é Blade Runner. Dirigido por Ridley Scott e lançado em 1982, ele é baseado num livro do Philip K. Dick. Hoje vamos falar sobre o impacto que esse filme causou em toda a indústria do cinema. Blade Runner não é só um clássico da ficção científica. Ele moldou todo o visual, a atmosfera e até as discussões filosóficas que viraram base do movimento cyberpunk. E isso se espalhou para tudo: moda, videogames, design, música, enfim, ele foi muito além do cinema. Influências de Blade Runner no movimento cyberpunk. Mesmo antes do filme, o termo cyberpunk já existia, mas Blade Runner deu uma cara definitiva para ele. Foi ali que a gente viu aquele mundo com super tecnologia convivendo com decadência social, onde grandes corporações mandam em tudo, e o cidadão comum vive à margem em meio à chuva ácida, sujeira, neon e vigilância constante. É esse contraste que virou marca registrada do gênero. Isso inspirou um monte de obras depois, como Akira, Ghost in the Shell, Matrix e, claro, o jogo Cyberpunk 2077. Mas por que esse filme é sempre lembrado como o grande símbolo do cyberpunk? É porque ele vai muito além da estética. Ele levanta uma questão que continua super atual, especialmente nesse momento onde a inteligência artificial vem se tornando cada vez mais próxima do que um ser humano é capaz de fazer. Dito isso, fica a pergunta: o que significa ser humano? Os replicantes, que são basicamente androides com emoções, desafiam essa linha entre o biológico e o artificial. Eles querem viver, amar, entender quem são. Isso transforma o filme numa grande reflexão sobre identidade, memória e propósito, que é exatamente o que o cyberpunk gosta de explorar. Além de tudo isso, Blade Runner é simplesmente um espetáculo visualmente falando. Ridley Scott usou muita fumaça, chuva, reflexos, luzes neon e letreiros orientais para criar uma cidade viva e opressora. Tudo parece úmido, sombrio, sufocante. É quase como se a cidade fosse um personagem. Os cenários são cheios de detalhes, camadas e texturas. A iluminação, com aqueles fachos de luz cortando a escuridão, lembra o expressionismo alemão e o cinema noir dos anos 40. É essa estética que criou a identidade visual do cyberpunk. E já que falei de noir, vale destacar como Blade Runner reinventou esse estilo e deu origem ao que a gente chama hoje de neo-noir. O detetive solitário, os dilemas morais, a femme fatale, a atmosfera carregada. Tudo isso tá lá, mas transportado para um futuro distópico. Esse mix de ficção científica com suspense e drama virou modelo para várias obras que vieram depois, como Mr. Robot, Drive, Minority Report, entre outros. Ou seja, Blade Runner não só influenciou o cyberpunk, como redefiniu o noir moderno. Outro ponto super interessante é a arquitetura do filme. A cidade de Los Angeles de 2019, segundo o filme, claro, parece uma colagem de estilos. A gente vê elementos do brutalismo, com prédios gigantes e pesados, misturados com art déco e um toque de futurismo retrô. Isso cria um ambiente urbano saturado, caótico e opressor. É um futuro que não apagou o passado, mas empilhou novas camadas tecnológicas por cima. Tudo é grande demais, escuro demais e cheio de informação. E isso comunica muito sobre a sensação de viver naquele mundo. E para fechar, a trilha sonora. A música de Blade Runner, composta pelo Vangelis, é absolutamente essencial para a experiência do filme. Ela mistura sintetizadores com melodias melancólicas e cria uma sensação de sonho, quase hipnótica. É como se a trilha traduzisse em som toda a tristeza, a solidão e a busca por significado que os personagens vivem. E é isso que transforma Blade Runner num filme que você não só assiste, mas sente. A música não é só fundo, ela é alma. No fim das contas, Blade Runner não é só um filme sobre o futuro, é um espelho do nosso presente, com todas as dúvidas, medos e contradições que a tecnologia traz para a nossa vida. É por isso que, mesmo depois de mais de 40 anos,
ele continua tão atual e tão influente. Porque, no fundo, ele não fala de máquinas. Ele fala de nós, humanos.